Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, como eu, Anita Efraim, e como a minha sócia, minha parceira de todas as semanas, Isabel Nascimento, a gente que está mais junta do que nunca essa semana, fazendo um monte de coisa, falando do Santos, quando nem tem Santos, mas a gente sempre arruma um assunto. Oi, Bel, tudo bem com você? Tudo bom, Anitta? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que estão nos escutando. Cada vez somos um, né? Nós fomos até convidadas aí no canal do Felipe Noronha. Eu vim de Santos como Alvinegras da Vila, achei isso muito legal. Nosso primeiro convite pela dupla e com esse podcast que só cresce e muito mais, né? Hoje temos um convidadíssimo, ilustre. Exatamente, nosso convidado hoje, pessoal, é o Éder Traschini, ele que é setorista do Santos pelo UOL. Éder, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar falar com a gente. Oi, gente, prazer é meu, obrigado pelo convite. Falar um pouco do Santos, que não tem muito o que falar, mas a gente sempre tem que dar um jeito, né? Vocês sabem disso também. E lá no UOL e em qualquer outro lugar, a gente vai ter que ir arrumando histórias diferentes, porque não tem futebol, mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar falando e respeitar esse momento vivido no mundo inteiro, né? Acho que é respeitar e fazer o nosso trabalho da melhor maneira. Inclusive, a gente ia chegar nesse assunto, já vamos começar por ele então. Éder, como que está sendo cobrir um time que não tem atividades, que está de férias, não tem nem aquela coisa besta, horrorosa que eu detesto, de mercado da bola para ficar especulando? Como estão sendo seus dias? Como está sendo criar conteúdo nesse momento? Então, eu acho que o maior desafio não é nem a questão da quarentena, né? Porque acho que muita gente não deve saber, mas no meu caso, no UOL, o UOL tem uma redação em São Paulo, não tem uma redação em Santos, e eu fico em Santos para cobrir o clube, então eu já trabalhava desde sempre, desde que eu entrei, faz 2 anos, como home office. Então, essa questão da quarentena não mudou muita coisa para mim. O que mudou, de fato, foi a questão do futebol não estar rolando, né? E aí como é que a gente faz para fugir disso? Porque a gente não tem o treino, o que não faz tanta diferença, porque o treino já era fechado há muito tempo, mas a gente não tem os jogos, né? Então a gente não pode projetar o jogo seguinte, dizer como foi o desempenho no jogo anterior e etc. O que a gente está fazendo é sempre buscando coisas diferentes, histórias, basicamente, que eu busco muito história, sempre gostei disso. Então, como não tem o treino e não tem nem a entrevista, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, a entrevista presencial, a entrevista mais em profundidade, de pelo menos, sempre que eu vou marcar entrevista, o pessoal já sabe que eu falo, pelo menos 30, 40 minutos, porque esse negócio de 15 minutos eu não consigo fazer o que eu gosto de fazer. E hoje a gente não tem essa entrevista presencial, né? Então, para tirar um conteúdo da forma que eu gosto de tentar tirar, né, é difícil, porque você precisa fazer um negócio presencial. Mas a gente vai se virando, a gente vai buscando outras coisas, a gente vai buscando matérias mais pensadas, matérias históricas. Esse tempo atrás eu soltei uma matéria de por que a numeração da zaga do Santos é diferente do resto do Brasil, né? O Santos joga com 2 e 6 no miolo de zaga e 3 e 4 na lateral, né? E eu sempre estava com essa matéria há muito tempo para fazer e estava ali guardadinha. E eu falei, bom, agora que a gente não tem o futebol em si, a gente vai buscando coisas desse estilo, né? E sempre, claro, buscando uma entrevista ou outra, mas não é a mesma coisa de fazer a entrevista presencial, né? Eu acho que é importante a gente frisar, porque às vezes o pessoal fala, pô, mas estamos sem jogos, faz umas entrevistas com o pessoal e tudo mais. Claro, dá para fazer a entrevista, a gente se esforça para fazer ela por telefone e tudo mais, mas para quem sabe o que é fazer uma entrevista mais de profundidade, é muito mais difícil fazer. Uhum. Você conseguir tirar da pessoa aquilo que você quer tirar da pessoa por telefone, por e-mail e por WhatsApp, então nem se fala. E, assim, da maneira que você está falando de como você gosta de trabalhar,
O Santos hoje te dá abertura para isso? Você consegue ter esse espaço com os jogadores de chegar e falar 30, 40 minutos, de você sentar? Ou você acha que hoje toda a questão de empresário, de poder falar, não poder falar, te dificulta a trabalhar dessa maneira que você gosta? Bel, eu acho que existe o espaço, sim. No começo, acho que o pessoal que me acompanha um pouquinho mais sabe, eu fiz 1 ano no Diário do Peixe, né, e estou há 2 anos no UOL. Esse é o meu 2º ano de UOL. No começo, quando eu estava no Diário, que era um veículo novo, né, não era conhecido ainda, para fazer algumas coisas diferentes, o pessoal tinha um pouquinho de desconfiança e não queria fazer, né, 15 minutos e tal. Mas depois que a gente faz o primeiro e tem a repercussão, não a repercussão externa, eu digo a repercussão interna mesmo, do jogador em si gostar, sabe? E da assessoria conhecer um pouco mais e falar, não, tudo bem, a gente pode deixar meia hora ali que ele tá fazendo um trabalho que não vai pegar qualquer frase e soltar só pra ser sensacionalista, assim. E no Diário, né, Eder, você tinha acho que até um espaço um pouco diferente, como você falou, você é um veículo que ele é mais novo, ele é menos quadrado, né, como ele é um veículo que cobre só o Santos. Eu conheci você por aqueles perfis que você fazia com os jogadores, quando você contava realmente toda a história da vida deles em primeira pessoa. E o Giovanni, que é um dos sócios do Diário do Peixe, que eu e a Bel, a gente faz as lives com ele e tudo mais, que nós duas somos colunistas lá, ele falou uma coisa para mim uma vez, eu acho que é muito... Bom, acho que você vai concordar porque é isso que você gosta, mas o grande segredo desse tipo de matéria que você fez muito, não sei como tá sendo hoje em dia no UOL, eu leio mais o factualzão, é que esse tipo de matéria é legal porque o jornalista, ele é o que menos aparece e ele tem que ser muito bom para conseguir tirar todas essas informações e criar um fio que faça sentido, né? Essas histórias são muito legais. Eu nunca vou esquecer a do Vladimir. Eu adoro essa, adoro. Era muito legal, eu gostava muito de fazer. Uma coisa que o Giovanni e o pessoal lá do Diário, o Christian, enfim, trouxeram de ideia daquele site, né? The Players Tribune. Que os próprios jogadores, né? E essa era a proposta, né? De ser em primeira pessoa e tudo mais. E eu sempre gostei, né? De fazer... Eu sempre gostei muito de escrever e contar a história. Eu acho que a principal função do jornalista é contar a história, sobretudo o jornalista é um contador de histórias. E eu sempre gostei de escrever de uma maneira mais solta, assim. Eu tenho nada a ver com esporte, nada a ver com setorismo. Eu tenho 2 livros de fantasia escritos e publicados. Olha, eu não sabia disso. Eu sempre gostei de escrever mais, a matéria mais solta, né? Fora um pouquinho do nosso factual, do nosso lead e tudo mais. Então, quando eu soube isso daí, eu já quis fazer e tudo mais, e deu certo, né? Eu guardo até hoje todos os links feitos naquela época, que foi muito legal. É até difícil de elencar aqui quais foram os melhores ou qual é o meu preferido. Gostava muito de fazer, e alguns passavam até de 1 hora de entrevista, né? Então, para fazer isso no começo era muito difícil, por tempo, pelo jogador não... para fazer, você conseguir ficar 1 hora com o jogador é difícil, entendeu? Nesse cenário do futebol. E no começo o pessoal não queria, né? Muito tempo. Aí depois que a gente falava, eu vou fazer daquele jeito lá. E o pessoal explicava pro jogador, vai ser assim, assim, assim. E aí já era, o cara já ia um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais tranquilo, mais solto, né? Pra fazer, porque sabia que não seria nada tentando puxar alguma coisa mais sensacionalista ou uma coisa do tipo, que é uma coisa mais sobre ele, sobre a carreira dele e tudo mais. Então isso é uma coisa muito legal de se fazer, mas de novo, a gente não está fazendo agora, por quê? Porque não dá para fazer, não é tão fácil, não fica tão bom quanto poderia ficar, e eu sou um pouquinho chato, um pouquinho perfeccionista nisso, quanto se fosse pessoalmente, sabe? Então por isso que a gente não faz. Citaram a questão no UOL. Lá a gente não faz mais em primeira pessoa, né? Porque é um estilo muito específico, um estilo de coluna que nada tinha. Lá a gente faz como terceira pessoa ou como especialzão mesmo, que é uma linguagem deles, que a gente fez aquele do Sampraiano com o Sampaoli. A gente fez do Eduardo Sacha no final
final do ano, que era a Fênix Santista, né? Que renasceu no ano, e alguns outros que a gente já fez também. Mas é uma linguagem um pouquinho diferente, mas também requer tempo pra caramba e pessoalmente para fazer a entrevista. Então, assim, é mais complicado, mesmo nesse cenário sem jogos, não é tão fácil. E, assim, você falou que você tem livros publicados, tá? Como que você caiu num meio de futebol e, teoricamente, tratar de uma coisa que até é uma frase do Giovanni, né? O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Como é você cobrir 100% do seu dia o Santos e ter mudado totalmente, né? Pelo que você falou, você fazia uma coisa, escrevia livros e foi pro meio esportivo. Como foi isso? Na verdade, acho que é um pouco do contrário, Bel. Eu entrei no mundo literário, vamos dizer, junto com o jornalismo, mas foi meio que só vamos dizer, uma janela que eu abri para a literatura, mas eu nunca larguei o jornalismo. No começo, a minha primeira faculdade foi Ciência da Computação. Eu fiz 3 meses de Ciência da Computação, depois eu larguei e fiquei um ano estudando para fazer jornalismo, né? E aí eu fiz jornalismo já sempre com o foco de fazer o jornalismo esportivo, e o meu sonho sempre foi cobrir o Santos, porque eu passei um ano no Diário do Peixe, eu nunca escondi de ninguém e não pretendo esconder a partir de hoje que eu sou santista. Eu morei no interior durante 18 anos da minha vida, mas eu sempre fui santista. E eu vim para Santos com esse sonho, esse objetivo Sim. de cobrir o Santos. E acabou que as coisas aconteceram um pouco mais rápido do que eu imaginava, né? Acabou dando certo a aposta do diário em mim, né? Eu também estava com um emprego mais garantido na época, mas quando surgiu a proposta do diário, eu nem pensei 2 vezes, porque era largar uma coisa que eu estava fazendo para sobreviver, para fazer uma coisa que eu sempre sonhei em fazer. Então eu apostei no diário, assim como o diário apostou em mim, e graças a Deus deu tudo certo, e eles seguiram agora o caminho deles e eu estou seguindo o meu, mas muito graças a eles. E falando de amor, igual você falou agora, né, que você é santista, como é lidar com o coração na hora de você escrever uma matéria, escrever uma derrota, você tá totalmente... Hoje você já consegue separar isso? Como que é esse sentimento? Você torce, você tá ali na Vila Belmiro, no lugarzinho lá dos setoristas, em cima do portão 17. Aí, não sei, aí o Nilson aparece e chuta aquela bola pra fora. Dá pra segurar ou não dá? Tem que dar, né, Anitta? Tem que dar. No começo era um pouco mais difícil, mas depois que isso se torna uma coisa um pouco mais rotineira, né, de estar lá todo jogo, né? Eu sempre quis ir na Vila Belmiro. Meu primeiro jogo na Vila foi, vocês vão lembrar, Santos e Corinthians, final do Paulista de 2009. Eu tava lá também. Gol de cobertura do Ronaldo. Foi meu primeiro jogo na Vila. Aí depois, o meu segundo jogo foi Santos e Corinthians, final do Paulista de 2011, que eu fiz questão de ir, que foi a vingança, né? O título na Vila. E aí, então, assim, ir pra Vila no começo, pra mim, era uma coisa muito mágica, né? Porque eu não tinha o acesso. Eu tinha ido 2 vezes na minha vida. Mas depois que começa a ser uma coisa um pouco mais rotineira na sua vida, e que você sabe e entende isso, não demora muito, que você tá indo ali para trabalhar e não só para assistir o jogo, não só para torcer, enfim, isso é mais fácil de controlar. E sendo bem franco, eu já fui muito mais santista do que eu sou hoje. Eu nunca vou deixar de ser santista, mas a questão de torcer, dessa loucura, dessa paixão toda, querendo ou não, você acaba perdendo um pouco quando você entra para esse lado, né, para esse mundo. Que você sabe demais também, né? Também, mas acho que não só por isso, eu concordo muito que sim, você sabe muita coisa que às vezes te deixa um pouquinho, quebra um pouco da magia, eu acho que essa é a expressão, quebra um pouco da magia, mas a questão de ser o seu trabalho acaba mudando um pouco a forma como você vê. Então, hoje é tranquilo, hoje são poucos os gols que eu comemoro em casa, no estádio eu não comemoro, a não ser que seja um negócio tipo, sei lá, final da Libertadores que eu nunca cobri, talvez eu não aguente e comemore, não sei. Mas é sempre com muito respeito, porque a tribuna ali é o lugar de jornalista, né, e não o lugar de torcedor. Então, mesmo que queira comemorar, tem que ser um negócio muito contido e muito, muito respeitoso, né, porque ali você tá para trabalhar
e não dá pra ficar misturando muitas coisas, não. E quando você tá de folga, você vai em jogo ou não de jeito nenhum? Às vezes eu vou, mas é mais raro, acho que eu fui poucas vezes, mas eu sempre assisto, nunca deixo de assistir, até quando eu tô de folga eu falo pra minha noiva, eu tô de folga, mas domingo tem jogo do Santos, eu vou assistir. Né? Hoje eu falo que é até a desculpa perfeita, né? Porque eu sempre assistia os jogos do Santos, quando eu não trabalhava, né? E agora, trabalhando, eu preciso assistir. Então, ela não pode nem ficar brava comigo. Dá nem pra reclamar. O jogo. Nem na minha folga não dá, porque eu preciso assistir, porque como é que eu vou fazer as matérias da semana se eu não assistir o jogo de quando eu tava de folga? Eu preciso assistir todos os jogos do Santos. Então, eu sempre assisto. Quando eu tô de folga, geralmente eu não vou na Vila, porque também eu tenho outras coisas para fazer. Geralmente eu venho para casa dela, que não é em Santos, é no Guarujá, e aí fica mais complicado de ir na Vila. Mas eu sempre assisto, não tem um jogo que eu não assisto. E eu vejo muito assim a questão da rede social, que hoje acaba sendo uma extensão do seu trabalho, né? Eu vejo você e outros setoristas, inúmeras vezes vocês colocam, tô de folga, mas... e aí acaba fazendo, cobrindo, fazendo... Você acha que hoje a questão da rede social, principalmente, né, o Twitter, te deixa mais perto, mas o que você sente com isso? Porque eu vejo que é uma cobrança absurda. De começo do ano, já que o Santos não contrata ninguém, a culpa é de vocês, normalmente, né? Então, vocês ficam querendo prejudicar o ambiente, ridículo. Vocês não são santistas, vocês querem o mal. Essa frase é ótima. É sempre véspera de clássico. Sempre. Exato. E como que é pra você? Tipo, ter o Twitter acaba sendo também uma pressão, ou você acha que hoje é uma obrigação do jornalista ter essa rede social? Porque eu sinto que quem é jornalista e não tem Twitter acaba sendo um pouco, não alienado, né? Não sei, mas acaba sendo uma obrigação essa plataforma. Sim, acaba ficando um pouco para trás, né? Porque ali no Twitter, eu acho, sim, que é importantíssimo, que não dá para... Principalmente, né, nessa questão de setorismo, porque você fala muito diretamente com o torcedor. Então, o torcedor, ele quer... A gente até fez um paralelo antigamente os radialistas, né? Que eram setoristas e tal. Então, o cara que ouvia a Rádio X, ele confiava no radialista tal, que era o repórter que cobriu o time dele, e se aquele radialista falou, ele acredita. Então acho que o Twitter é um pouco disso hoje em dia, sabe? Eu vou no Twitter, eu vi uma matéria no Twitter que hoje tem de tudo que é lado, né? Muita gente que quer dar informação, mas muita gente fala, eu vi isso daqui, e marca os outros setoristas. Gente, isso aqui é verdade, porque, sabe, cria essa confiança na gente muito por causa do Twitter, porque a gente está ali, a gente está disponível, a gente está ali para conversar. Sim, acho que é uma pressão, aumenta um pouquinho, mas eu acho que eu tento ver sempre o lado bom. Eu procuro não responder xingamentos e tudo mais. Antigamente eu bloqueava, agora eu só silencio, então eu deixo a pessoa na parede, ela nem sabe que eu silenciei ela, deixo ela xingando sozinha, e eu respondo quem merece ser respondido, e procuro sempre, eu acho que é uma ferramenta que pode auxiliar também, porque às vezes até nesse nosso tempo de vacas magras, vamos dizer assim, de informação, a gente entende a demanda deles, sabe? O que vocês estão precisando, o que vocês querem saber, qual que é a maior dúvida. Sim. E aí nisso a gente pode trabalhar em cima, e é o Twitter que proporciona isso. Então eu acho de fundamental importância você ter o seu Twitter para criar o seu público e também conseguir dialogar melhor. Eu acho isso muito legal e ver como isso cresceu hoje, né? Porque acho que até por você ser setorista do Santos e ser um time que a gente sabe, por ser santista, que se você vai na TV, é mais difícil mesmo os comentaristas estarem falando do Santos, darem atenção ao time. Então eu vejo muita gente, dificilmente ela vai entrar no UOL ou vai entrar na Gazeta. Ela vai ver o que o Éder falou, ela vai ver ou o Musete ou a Gabriela, elas vão ver as pessoas em si, porque é o que você falou, existe uma credibilidade em você, não tanto no portal, mas no que você fala, né? Eu acho que isso é muito legal hoje, principalmente em times que a grande mídia acaba não fala, simplesmente, né? A gente sabe que não ignora ou não dá a devida atenção. Não dá audiência, então não vale a pena.
É isso que eles pensam na TV, mas eu acho que, especialmente para você, Néder, que começou num veículo de nicho, você deve ter uma visão muito diferente disso, né? Porque o Diário do Peixe fala exclusivamente sobre o Santos, é a proposta, e deve ser até difícil entender como que alguns temas ficam tão esquecidos, né? Porque, sinceramente, o Santos só aparece na TV quando o jogador cobra o presidente ao vivo. E não adianta falar que é perseguição, tá nos preceitos do jornalismo. Eu entendo que dê pouca audiência e aí não falam sobre isso. Me irrita? Claro que me irrita. Eu sou santista, eu quero saber do meu time. Mas como é que você vê essa questão e como que isso, por outro lado, também é um aliado de vocês que cobrem o clube? Até porque uma coisa que acho que vale falar, porque aconteceu algumas vezes, quando algum comentarista pega uma informação que é de vocês, o torcedor santista, ele reconhece e ele reclama, ele vai atrás. Já vi isso acontecer algumas vezes. Inclusive, eu já fiz também. Eu acho que sim, que hoje o Santos tem um espaço muito menor na mídia. Eu acho que é um efeito um pouco cascata, porque o Santos não é da cidade de São Paulo, as redações estão cada vez com menos recursos, e para você dar atenção devida ao Santos, você precisa mandar a sua equipe descer a serra, e isso tem um custo, tem o pedágio, que não é barato. Então, você tem que ter a escala. O Santos, principalmente no ano de 2018, teve muito problema de divulgar a escala no dia que ia acontecer. Por exemplo, a apresentação do Brian Ruiz foi anunciada às 5 da tarde e ia acontecer às 8. Como é que uma equipe de São Paulo manda repórter? Entendeu? Fica um pouco mais complicado. Por mais que você tenha a Santos TV, o pessoal vai passar a Santos TV, mas não vai fazer o conteúdo autoral deles. Então, é diferente. Né? Então, eu acho que tem esse efeito cascata. O Santos, ele tem inegavelmente, ele tem um espaço menor pela audiência não ser tão grande quanto de outros clubes, mas também tem essa questão local que acho que atrapalha bastante. Mas a gente tem que usar isso da melhor forma, né? Tudo que não aparece na mídia faz o torcedor vir buscar informações em outros meios, e a gente está lá de braços abertos para receber e para atender e para informar esse torcedor que não encontra o que busca na televisão, né? Então acho que até por isso também o Twitter é tão importante, e outras redes também, para poder você ter ali um canal, né? Porque muitas vezes quando você entra na home desses grandes portais, como o Globo Esporte, como o UOL, você entra na home do seu clube e aparecem as notícias do seu clube, mas também aparecem as notícias gerais que englobam o seu clube, mas não são exatamente sobre o seu clube. Por exemplo, o cancelamento de Libertadores engloba o Santos, mas não é especificamente sobre o Santos. E aí quando você entra no Twitter, você encontra na timeline ali ou na lista que você fez com os setoristas, notícias mais específicas sobre o clube, que é diretamente o que você quer saber. Eu tenho notificação. Quando os setoristas postam qualquer coisa, eu já recebo no meu Twitter. Éder Trafini falou, tipo, isso é muito legal, porque eu me sinto totalmente informada. E eu não tenho notificação, por exemplo, para nenhum portal. Eu tenho para você, tenho para outro, o máximo 1 ou 2 setoristas que eu realmente gosto, e eu sinto que eu tô 100% informada, porque é uma informação que a gente confia, que existe um pouquinho, né, até porque você tenta mascarar, mas claro que vai existir um pouquinho de amor no que você tá falando pelo clube, e que é muito diferenciado, né? E, Éder, conta um pouco pra gente, uma curiosidade, assim, qual foi o momento mais legal, mais marcante que você passou na sua trajetória como setorista, e algum perrengue, assim, um momento que você fala, meu Deus, eu não queria estar nesse lugar. Aonde eu tô. Exato. Tá, vou começar pelo perrengue, que me vem a cabeça mais fácil. Santos e Independiente no Pacaembu, quando a torcida invadiu, né? A gente estava lá no Pacaembu. Sempre que a gente sobe eu tava lá também. A gente sobe com o meu carro, né? Assim, curiosidade, vai do setorismo. A gente todo mundo do setorismo ali é muito amigo. Eu, o Sete, o Bruno, a Gabi, o Arthur, que agora saiu. Mas a gente é muito amigo, a gente sempre sobe junto para São Paulo, e subimos com o meu carro. Rachamos a gasolina e subimos.
E nesse dia a gente deixou o carro em frente ao Business Center do Santos, que é do lado do Pacaembu. Pra quem não conhece, tipo, você atravessa a rua do Pacaembu, está no Business Center. E aí a gente deixou lá para não precisar pagar estacionamento, nem deixar na rua e tudo mais. Conversamos e deixamos lá. Quando começa aquela confusão, eu falei, a torcida com raiva do jeito que tá, vai sair do Pacaembu e vai quebrar o Business Center. Porque tem um segurança lá. É uma pessoa só pra, né, ter lá quantas pessoas que passariam ali com muita raiva. Então eu falei, vão quebrar o Business Center e vão arrebentar o meu carro. E a gente não vai voltar para Santos nunca, né? Exato. E assim, meu carro tem seguro? Tem, mas até você chamar o seguro, chegar, trocar o carro, pegar o carro de alugado, né, para você ficar com ele e descer a serra, a gente ia perder muito tempo, né? E sei lá o que ia acontecer. E assim, quando aconteceu isso, a pior angústia é que você não tinha como saber se quebraram ou se não quebraram. Não tinha como sair do estádio, ir lá, dar uma olhadinha, ver como é que tá. Você estava trabalhando ali. Então, eu só fui saber o que tinha acontecido ou não tinha acontecido com o meu carro naquele dia, talvez depois da meia-noite. Porque teve a coletiva, e aí tem zona mista, toda a repercussão, faz as gavetas e tudo mais, e aí depois que a gente vai sair para ver como é que tá. Então foram algumas deu tudo certo? De angústia, e deu tudo certo, não tinham feito nada com o carro, a torcida estava muito brava com a Conmebol e não com o Santos, né? Então não arrebentaram o Business Center, não aconteceu nada. Menos mal. Agora vamos lá, melhores momentos, o momento que me marcou, eu acho que as repercussões de algumas matérias, porque a gente sempre escreve para fazer o nosso dever, né? Mas a gente sempre escreve também querendo saber se aquilo é o que agrada o torcedor, se é aquilo que o torcedor está gostando e tudo mais. Então, algumas repercussões de matérias que me deixaram muito feliz, como eu acho que a principal talvez tenha sido o Minha Vida, que eu fiz com o Vitor Ferraz, na época do Diário do Peixe, que o próprio Vitor Ferraz agradeceu na coletiva. Foi tema de uma pergunta da Santos TV, um torcedor perguntou, e ele me agradeceu na coletiva. Foi um momento muito marcante para mim. E eu acho que a repercussão da matéria do Sampaoli, o especial Sampraiano, que rendeu muito em todos os lugares, e todo mundo gostou bastante de conhecer um pouco mais da história do Sampaoli. Agora, se for para dizer não só um momento específico, o ano passado inteiro foi muito especial. Eu acho que viver o ano que o Santos viveu, com toda a mídia que teve por causa do Sampaoli, foi muito especial. Um cara que pensava diferente de tudo. Ver todos os jogos do Santos em loco foi um privilégio. E conhecer apesar de todos os problemas que a gente soube depois do Sampaoli, o que a gente já sabia na época também, mas em campo foi um privilégio poder acompanhar esse ano de 2019, que foi extremamente bonito dentro de campo, né? Poder assistir esse time e acompanhar o dia a dia. A única tristeza é que o São Paulo não dava entrevista exclusiva, né? Então muita gente me pedia, faz uma exclusiva com o São Paulo, faz uma exclusiva com o São Paulo. Não, o São Paulo não dá, nunca deu entrevista exclusiva. E falando de exclusiva, se você pudesse escolher um jogador santista aí de, sei lá, todos os tempos, para você fazer uma exclusiva, seria direto Pelé? Quem seria? Não tem como não falar o Pelé, né? Mas eu acho que... Então, sem ser ele. Trazendo para os dias de hoje, né? Robinho. Eu não julgo. Quem sabe, né? Quem sabe. Acho que eu tô com medo de... A pergunta é, você tá assistindo os jogos históricos? Você tá assistindo? Você tá vivendo esse momento nostálgico? Você fez uma matéria incrível esses dias sobre 2010, 2011... com o Gabriel Carneiro no UOL, que foi uma delícia de ler. Você está aproveitando também essa nostalgia? Tô assistindo, sim. Eu acompanhei quase os 90 minutos, mas faz algum tempo, da final de 2002, naquele dia, acho que passou a de 2010, de 2002, passou tudo num dia só. Faz um tempo já. Que eu assisti de novo, foi bem legal. Acho que a final de 2002 foi o dia que eu me tornei santista, então é mais especial. Mas assim,
devido a essa questão de a gente tá tendo trabalho talvez triplicado para conseguir levar um conteúdo legal, não tá dando para assistir muita coisa. Então eu assisti dessa vez, mas depois eu não acompanhei mais, porque a gente fica quebrando a cabeça, pensando e conversando, apurando e tentando ter alguma sacada para levar um conteúdo bacana pro torcedor, que não tá fácil. E como meio torcedor, meio jornalista que você é, assim, o que você espera desse time para esse ano? Você tem alguma expectativa positiva? Abel, eu acho que sim. Eu vi momentos bons do Santos Jesualdo esse ano, assim como todo mundo viu momentos ruins. Mas eu tenho uma opinião positiva sobre o que esse time pode render ainda na temporada. Você vê uma evolução, Éder? É uma coisa que as pessoas têm cobrado. Eu pessoalmente vi, mas quero saber a sua opinião de quem vê mais de perto. Você conseguia perceber uma evolução enquanto ainda tinha jogo de futebol? Vi, Anitta, vi. Que triste essa frase, né? Enquanto ainda tinha jogo de futebol. Muito triste. Mas sim, eu vi. Eu acho que desde o clássico contra o Palmeiras, que foi um jogo que eu elogiei a evolução do time. Não acho que foi um jogo sensacional. Inclusive, no próprio dia, eu postei fotos do time atacando no final do segundo tempo, que estava atacando com 5, defendendo com 5, com buraco no meio campo. Mas eu vi evolução nesse dia, e dali para frente eu vi evolução. Eu acho que em alguns momentos o time ainda sofre, principalmente com criação de jogadas. Parece que parece não ter repertório, fica difícil de criar, mas eu vi bastante evolução desde do clássico, com alguns pontos de volta ao começo, né? Alguns momentos eu lembrava aquele Santos do começo do ano, que não conseguia nada, mas em outros momentos eu vi um Santos bem, um Santos bom, e um Santos que dá, sim, esperança pro restante da temporada, que a gente não sabe quando vai ser, se vai ter e como vão estar as coisas, né? Falando nisso, na sua opinião, o que você acha que poderia ser feito com o resto do ano em questão de campeonatos? Eu acho que é muito difícil a gente prever alguma coisa. Hoje a gente estava até conversando sobre isso. Daqui em maio, daqui um mês, tenho certeza que os clubes vão estar pedindo, pelo amor de Deus, para voltar às competições, porque o time precisa sobreviver, precisa pagar salário. Sim. Assim como os jogadores também. Só que é muito complicado você voltar a um campeonato, ainda que seja com portões fechados. Porque se um jogador pega o coronavírus, você precisa colocar em quarentena ele, o time inteiro dele e todos os times. É a família dele, né? Também é a família de todos, né? Imagina. Então. E aí, assim, você começa, voltou ao campeonato, beleza. Aí deu uma rodada, alguém pega o coronavírus. Aí esse time fica de quarentena, o time que enfrentou ele, quarentena, e todos os times que iriam enfrentar ele não vão poder enfrentar. E aí você faz o quê? Quando que vai recuperar esse calendário, né? Mas na sua opinião, você acha que deveria, por exemplo, tem gente que fala, dá o título pro Santo André, tem gente que fala, termina o Paulista e faz um brasileiro só de idas. Você finge que volta em maio, assim, o que você faria? O que você acha que seria uma boa ideia? Em maio não vai voltar, né, gente? Acho que junho. Eu sei que a Conmebol tá falando para voltar em maio, né? Mas a gente sabe que quando voltar ainda vai precisar do quê? De uns 10 dias para uma pré-temporada. No mínimo. E aí o Santos vai começar tudo do começo. Vai errar tudo de novo. Eu acho que não é justo dar o título pro Santo André pelo simples fato de que os adversários não são os mesmos. Então o Santo André não teve o mesmo calendário do Palmeiras, por exemplo. Então, assim, o calendário do Santo André pode ter sido mais fácil ou mais difícil do que o do Palmeiras, mas não foram os mesmos adversários. Não é justo dar um título, né, dessa forma. Então eu acho que na volta terminaria o Campeonato Paulista, que faltam poucas rodadas, e sim, faria um brasileiro com pontos corridos só no primeiro turno, classificam 8 e mata-mata. Eu acho que não é o sistema que deve continuar para os outros anos, mas eu acho que é o sistema de emergência que pode servir para essa temporada. Mas eu acho que poderia se aproveitar esse período para
adequar o calendário ao futebol europeu e parar de sofrer tanto assim na Com as janela. transferências, né? Realmente. Lembrei o que eu ia perguntar, Éder. Bom, Você tem um segundo time, né? Conta isso pra gente. tenho, que foi o... Acho que, não sei se a gente pode falar até de primeiro time, foi onde eu aprendi o que de verdade era futebol e tudo mais, que é o Marília, né? Eu sou lá do interior de São Paulo, Marília, 500 quilômetros de Santos, e sempre fui ao estádio, ao Abreuzão. O MAC, que a gente chama lá, Marília Atlético Clube, né? O MAC, disputou a Série B por muito tempo. Eu assisti alguns MAC Santos no Paulista, inclusive foi essa questão que me fez dar uma matéria uns tempos atrás que acho que dificilmente eu saberia. O primeiro jogo do Neymar, como que ele foi pro jogo relacionado e ficou no banco, foi contra o Marília, lá em Marília. Que demais. Eu lembro porque eu fui no hotel quando o Santos chegou. Eu fui no hotel pra ver e eu lembro do Neymar, molequinho, passando por baixo do Chulapa. O torcedor queria tirar foto com ele. E o Chulapa, vai pra dentro, moleque, vai pra dentro, vai pra dentro. Não parou pra tirar foto com ninguém lá. E foi o primeiro jogo dele e foi um jogo trágico até. O Marília ganhou, derrubou o Márcio Fernandes, o técnico na época, né? E foi um caos no vestiário e tudo mais. Então, esse foi o primeiro jogo do Neymar. Mas eu acompanhei muito o Marília na Série B. O Marília quase subiu em 2003, na época que o Palmeiras caiu, né? Então, o quadrangular final foi Palmeiras, Botafogo, Sport e Marília. E o Marília quase subiu nesse ano. E nos anos seguintes, quando caíram outros grandes, como o Grêmio, o Marília disputou e também brigou para subir. E naquele ano de 2003, que eu acabei de citar que o Marília quase subiu, o Marília tinha no time o Mauro e o Basílio. Os dois que foram para o Santos e foram protagonistas do Campeonato Brasileiro do Santos em 2004. Né? Então, para mim, foi muito legal ver aquilo acontecer. Né? Porque eu via os dois no Marília quase levando o time para a Série A e depois os dois no Santos sendo campeões brasileiros. Demais. Bom, acho que... Diga. Não, eu ia falar, mas você tem mais alguma coisa para perguntar pro Éder? Eu tenho uma, mas eu não sei se depois ele fala se a gente pode deixar ou não. Tá bom. Você comentou da coletiva do Brian. Você acha que o Santos, como o jeito que o Santos gerencia, também distancia mais a imprensa do Santos? Por exemplo, você falou 8 horas da manhã, mas como que a imprensa de São Paulo chegaria? Você acha que também parte um pouco do Santos? Não uma questão talvez de ser mesquinho, ou uma questão de distanciar ainda, de dificultar que a imprensa cubra o Santos? Eu acho que já teve momentos muito piores, Bel. E no Brian Ruiz não foi 8 da manhã não, viu? Foi 8 da noite. Falou às 5 da tarde para ser 8 da noite, 3 horas depois. Foi isso. Tá, foi em cima da hora. Entendi. Então, assim, eu acho que já teve muito problema, que principalmente no ano de 2018 foi muito complicado cobrir, era difícil conseguir as coisas. Eu acho que, assim, às vezes você vê algumas coisas em outros clubes que parecem ser mais fáceis do que no Santos. O São Paulo tem entrevista exclusiva direto, não tem muita coletiva, mas os jogadores estão disponíveis para exclusiva. E às vezes no Santos é um parto para conseguir uma exclusiva, é um pouco difícil. Dependendo do jogador, você não consegue. Mas eu acho que, principalmente do meio do ano passado para esse ano, melhorou demais. Eu acho que a subida do Santos está facilitando bastante, principalmente em relação ao que já foi. Acho que em 2018, que foi muito complicado. Mas é isso. Poderia sim ser mais fácil, mas ali eles também lidam com um jogador que nem sempre quer falar, né? Por exemplo, Soteldo. Certo. Às vezes o pessoal fala, faz uma entrevista com o Soteldo. Gente, o Soteldo não fala. Não é eu que não quero, eu sou o primeiro. Eu sempre peço. O Soteldo não fala, ele não gosta. Ele fala muito de vez em quando. Que eu saiba, o Soteldo deu pouquíssimas exclusivas desde que ele chegou. Então, assim, conseguir uma exclusiva com alguns jogadores é bem difícil. Tanto pra gente, quanto pra assessoria conseguir com eles. Então, assim, é um negócio que não é somente a assessoria. Alguns jogadores também são um pouquinho mais inacessíveis, e aí por culpa deles. Não é o Marinho que faz live no Instagram
Falando de Não, Big Brother. Exatamente, alguns são acessíveis até demais. Ai, Maria é demais. Acho que é isso, então, Éder. Obrigada por contar um pouco da sua vida, da sua experiência. Acho que também é legal para o torcedor entender como são esses processos, né, que vocês passam, os perrengues, as coisas boas, e quem é o Éder também, que traz tanta informação, que tem toda uma história por trás, inclusive de amor ao Santos, né? Eu agradeço o convite, Anitta. Fico feliz até de já interagir com vocês também no Twitter. Fico feliz que a Bel falou que tem notificação. Eu sei que tem muita gente que acompanha desse jeito. Até procuro postar exatamente coisas sobre o Santos, não porque... No set não faz isso, né? Fala pro seu amigo pra ele então, postar menos de Big Brother, porque fica aparecendo a notificação aqui e aí acaba confundindo. né? Sai fora, Bel, deixa as pessoas falarem de BBB, eu apoio. Não, é brincadeira, gente. Eu sigo a notificação porque eu quero, o problema é meu. Então, assim, eu acho que o nosso perfil é pessoal e a gente pode falar do que a gente quiser. Só claro. que eu não gosto de... Eu tô ali, eu sei que as pessoas me seguem por causa do Santos. As pessoas têm notificação minhas por causa do Santos. Então, sim, eu tenho a liberdade, eu posso falar do que eu quiser, mas eu prefiro, uma escolha minha, falar 90% das vezes somente sobre o Santos e somente informações, porque eu acho que é o porquê as pessoas me seguem, é o que faz elas quererem estar ali, elas terem notificação e etc. Eu penso dessa forma, mas entendo totalmente quem publica o que quiser, sobre o que quiser, até porque a pessoa pode fazer isso, né? Mas eu acho legal ver essa interação e saber que as pessoas gostam do trabalho e respeitam o trabalho. Fico feliz com o convite de poder falar um pouquinho sobre tudo. Então, sim, quem quiser conversar, quem quiser interagir, a gente tá lá no Twitter. Consigo ver todo mundo, quem não é silenciado aí, porque já respeitou, né? É só não ter xingado que vocês podem falar com o Éder tranquilamente. A gente conversa por lá, quem tiver dúvidas, sempre tento responder, e tô sempre de olho. Às vezes eu não respondo alguma coisa no Twitter, mas vocês podem ter certeza que eu vi, que eu li e que chegou até mim. Ou também... às vezes você não responde porque não tem mesmo, né, gente? Não tem contratação, não tem novidade agora. Não tá contratando ninguém. Não, tá fazendo esforço para manter jogador e olhe lá, né, pessoal? Esforço mais o que tem para hoje. Tô tentando ser otimista aqui um pouco também. Né? Porque se junta eu e a Bel é corneta até não poder mais, né? Convenhamos. Acho que é a primeira vez que a gente deixa uma pessoa falar. Hoje tá complicado. É verdade, a gente fala muito. Obrigada mesmo, Éder, pelo seu tempo. Acho que você, como pra mim, como pra Anitta, você é uma baita inspiração. Eu sei que eu vejo pelo meu pai, assim, aquele menino do UOL, ele fala umas coisas certas, né? E eu vejo que parece uma frase de besteira, assim, mas é porque eu vejo muita credibilidade que você conquistou. Isso é exatamente o que o Santista pede, né? Eu vejo pelo meu canal, as pessoas ficam felizes pelo que eu faço, porque eu falo de coração, porque, obviamente, eu não tenho o seu conhecimento, a análise tática, nada disso, eu só falo com o coração mesmo. Mas parabéns mesmo, assim, acho que pra mim, todo mundo que quer seguir isso, que faz o jornalismo esportivo, tem você de verdade como uma inspiração mesmo. Eu admiro muito o seu trabalho, obrigada mesmo pelo seu tempo e por falar aqui no nosso Alvinegras da Vila. Obrigado, Bel, muito obrigado pelas palavras. Acho que não tem reconhecimento maior e felicidade maior para um jornalista do que ouvir isso. Obrigado mesmo. A gente espera que você não vá cobrir o Palmeiras um dia. A gente falou que a gente não quer que o Neymar vá jogar no Palmeiras nunca. A gente também não quer que os nossos setoristas vão cobrir o Palmeiras. Então, acho eu vou ter que tirar a notificação. Não manterei a notificação. Poxa. Brincadeira, Éder. Por onde os caminhos levarem, a gente... a notificação tudo bem, mas a gente sempre vai torcer por você. Mas se você puder continuar no Santos por mais tempo, a gente vai ficar mais feliz. Com certeza. Então, muito obrigada, Éder, e um beijo para você, um beijo para Bel, um beijo para o nosso ouvinte e até semana que vem. Tchau, gente, até a próxima. Obrigada, Éder. Valeu, gente. Tchau, tchau.